Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Pai do Senhor, meu nome é Agnaldo. Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Então, essa é uma pergunta que muita gente está fazendo por aí, né? Porque muita gente falando em arrebatamento da igreja, muita gente dizendo que Jesus vem hoje, vem amanhã, e muitos dizem que Jesus já está voltando. Mas quando Jesus vai vir? Mas antes de começar, eu quero pedir para você que dá um like aí para mim, veja os vídeos todos, se inscreva no canal e veja o vídeo todo. E vamos então, o que nos interessa, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Então isso é uma coisa que tem muita gente se preocupada, os outros desistem, outros acham que Jesus não vem mais. Mas Jesus, ele já garantiu na sua palavra que ele diz, passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse. Então, eu acredito piamente que o arrebatamento da igreja vai ser ou esse ano, ou o ano que vem, ou outro ano, mas vai acontecer, vai. Agora, dizer que Jesus está adiando o arrebatamento, que Jesus está irado com a igreja, isso, aquilo, não, eu não creio nisso. E eu acredito que Jesus já não veio buscar a sua igreja, porque não chegou ainda a hora que o Pai marcou. Na hora que chegar a hora que o Pai marcou, aí com certeza que o Senhor Jesus virá. Mas acredito que Jesus não está ansioso, porque Jesus não é igual a nós, que anda ansioso, Jesus, ele sabe que ele vem. Então ele, na hora certa, ele vem. Ele já sabe o dia, né? E Jesus nos vê todo dia. Todo dia Jesus nos vê. Você acha que Jesus não vê a gente? Todo dia ele vê. Todo dia ele sabe os nossos pensamentos. Todo dia. Então, mas é claro que Jesus ele tem muita alegria, gosta, ama a sua igreja e ele virá e cumprirá a sua palavra conforme ele disse na sua palavra. Mas vamos ler aqui, como ele diz aqui em Lucas capítulo 21, versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começaram a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Ele diz assim, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que estás próximos ao reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então veja bem aqui, ele disse assim, ainda ele propôs uma parábola dizendo, vedes a figueira e todas as árvores, quando começa a brotar. Aqui ele está falando tanto de Israel como das outras nações também. Ele disse que quando começa a brotar, ele disse, sabeis que está próximo ao verão. Não é isso mesmo? Então isso é um acontecimento natural que acontece no mundo todos os anos, em todos os lugares. Mas a figueira aqui ele se refere a Israel. Ele diz aqui, dizendo, vedes a figueira e todas as árvores, quando os começa a brotar, vendo-os, sabeis porque estás próximo ao verão. Aí então, ele diz assim, também quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo ao reino de Deus. Então, a gente quando vê as figueiras brotando, quando vê as árvores brotando, então nós sabemos que está próximo o quê? O verão. Agora Jesus disse, quando virdes todas essas coisas, ele estava se referindo aqui à figueira, que é Israel. E ele disse, em verdade vos digo,
Sabei que está próximo ao reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Então Jesus disse assim que passa, que não passará esta geração. Então eu creio, e eu já falei até em vídeos anteriores que Jesus viria este ano, e eu acredito, eu ainda acredito que ele pode vir este ano, e ele virá este ano. E ele disse que não passa essa geração. Então eu acredito por causa dessa profecia aqui. Porque ele não estava se referindo à geração da época dele. Porque senão teria acontecido pelos aqueles dias. Ele não está se referindo a outra coisa a não ser a esta geração que nós estamos vivendo, que vai completar 80 anos. Então, a igreja não vai passar pela grande tribulação, e então eu acredito que é exatamente este ano. Se o mais tardar, até o meado do ano que vem, porque Israel vai completar 80 anos quando? 2027. Isso se a igreja vier, se a grande tribulação for de 4 anos. Se for de 7 anos, aí vai dar 2000. Se for de 7 anos, vai dar 2030. Aí 2030 já passou os 80 anos. Os 80 anos Israel completa 80 anos de criação do Estado de Israel em 2027. Por isso que eu creio que vai acontecer o arrebatamento da igreja esse ano. Eu creio. Pode ser que não aconteça, mas eu creio. Agora, que vai acontecer e dizer que não vai acontecer, negar o arrebatamento da igreja, eu acho um absurdo. Eu não falo isso, tenho coragem. Porque eu creio piamente e sei que Deus é verdadeiro e Ele não mente. Portanto, preciso nós estarmos preparados, né? Orar, vigiar, ter cuidado, né, com a nossa vida, viver uma vida de santidade, se puder jejuar, consagrar a vida na presença do Senhor, ainda melhor ainda. Porque o que tem de vir virá e não tardará, a Bíblia diz. Eu quero ler aqui também na palavra do Senhor aqui, onde diz Mateus 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51 e 52. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, aqui, o arrebatamento da igreja é iminente. É num momento que nós nem espera. E também numa velocidade muito rápida, na velocidade da luz. Então, quem pensar que vai ficar aqui na terra, que está aqui na terra, que vai ver o arrebatamento da igreja, vai ficar sabendo. Só quem vai ver o arrebatamento da igreja é quem vai participar, quem vai ser arrebatado. E uma coisa visível não vai ser, porque ele é iminente e é num piscar de olhos. Aí a Bíblia diz aqui, eu ressoar a última trombeta. Se alguém quiser saber mais sobre referências sobre o arrebatamento da igreja, pode ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 14 a 17. E a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, todos os salvos em Cristo, têm certeza absoluta que isto vai acontecer a qualquer momento desse. E eu acredito que vai ser à noite. Aí você pode dizer assim, mas a noite não vai ser noite para todo mundo? Mas Deus tem seu jeito, Deus sabe, a Bíblia dá um parecer que vem à noite, né? Dá um entender assim que vem à noite.
mas ele pode vir a qualquer momento. Então, você que ainda não é salvo ainda, você que tem visto, tem ouvido, tem lido aí na palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Junte-se a nós, venha. Jesus vai levar a sua igreja. E ai daqueles que ficaram para a grande tribulação, porque a grande tribulação é muito difícil mesmo. A grande tribulação é horrível. Então esse negócio da pessoa pensar que vai para a beira de rio, ficar pescando e ficar bem à vontade, a grande tribulação é uma coisa que é um sofrimento que atinge todos que estão na face da terra. A grande tribulação, ela é chamada também de o dia do Senhor. Portanto, tome hoje uma atitude. Entregue sua vida na mão do Senhor Jesus. Confia nele. Fique firme. Entendeu? Viva uma vida de oração. Porque as tormentas que vai vir sobre o mundo, os cataclismas, é terrível. É muito difícil, viu? Jesus nos livra, Jesus livra a sua igreja da ira vindoura. E a ira vindoura é a grande ira, né, que vai ter, a grande tribulação. Jesus livra a sua igreja. Ele tira a sua igreja da terra antes da grande tribulação. E o anticristo não verá a igreja de Cristo. Ele não será revelado, o anticristo não será revelado à igreja, porque Jesus tira antes a sua igreja, o seu povo. Jesus que abençoe.